Bem, primeiramente, fico lisonjeado com o convite para a gente conversar sobre esse tema. Obrigado à sociedade pelo convite. Daniela, muito boa a tua aula, acho que sanou muita coisa que eu tinha algumas dúvidas. Gostei bastante. Então, vamos discutir um pouquinho sobre vale e área sobre a curva, mas eu vou repetir uma pergunta que a Dani fez e que a gente acabou não respondendo. Só para eu ter uma noção, quantos daqui têm acesso a nível sérico de banco? A maioria. Quantos de vocês têm acesso ao nível sérico com resultado em menos de 2 horas? Essa é a realidade em que a gente frequentemente se encontra. Vamos lá, vamos continuar a discussão. Meus conflitos de interesse, eles não vão atrapalhar a nossa discussão. Então, eu acho que fica mais fácil a gente partir desse preceito, onde a monitorização de nível sérico de vancomicina, ela é importante. Então, porque aqui a gente não vai estar discutindo se é importante ou não, mas qual é a maneira mais adequada de a gente fazer essa monitorização. Então, independente da maneira em que nós fazemos, se é vale ou se é área sobre a curva, quando nós comparamos pacientes que não são monitorizados, nós temos um melhor desfecho clínico para os pacientes e também uma redução de nefrotoxicidade de 70% aí nessa população. Bem, mas a gente precisa saber, é custo efetivo isso que a gente faz? Porque a gente sabe que a diretoria frequentemente pergunta para nós, né? Você vai despender recurso, você vai despender RH, você vai despender um monte de coisa, mas isso vai tornar isso mais eficiente, a gente vai economizar. E aí a gente fez uma revisão sistemática, uma revisão narrativa de custo-benefício, e a gente encontrou que vancomicina e voriconazóis são benéficos para nós monitorizarmos. Por quê? Porque nós reduzimos a taxa de insuficiência renal e com isso nós diminuímos então o tempo de permanência dos pacientes. Mas aonde que nós estamos? E eu acho que isso talvez não se reflete no Brasil. E muitas vezes no interior de São Paulo também não se reflete. Essa é um survey que eles fizeram, foi publicado agora, em agosto de 2024. A Cristina Sanches, que ela é brasileira, ela fez o pós-doutorado com o Jason Roberts, de Queensland, na Austrália, e olha a resposta que eles encontraram mundialmente. 71% de quem respondeu esse survey tinha acesso a nível sérico de vanco. 63% tinha acesso a nível sérico de aminoglicosídeos. E destes, 80% tinha resultado no mesmo dia, em 2, 3 horas. Isso não representa muitas vezes a nossa realidade brasileira. E me choca ainda mais, porque eles falaram assim, olha, a menor barreira que nós temos para implementar, é a falta de conhecimento de cálculo farmacocinético e de interpretação do TDM. Também não é a nossa realidade. E eles colocam na discussão que eles ficaram surpresos que 21% dos hospitais não tinham nível sérico para vancomicina. 26% é um absurdo, não tinham nível sérico para aminoglicosídeo. E é por isso que eu comento da estratégia. Essa estratégia de um survey internacional não consegue representar a nossa realidade. E esse foi um survey que o Ronaldo, que é um farmacêutico que hoje em dia está fazendo pós-doutorado em Cincinnati, ele fez aqui na região sudoeste, em São Paulo, na região mais rica do Brasil, e ele encontrou que 40% dos hospitais aqui não têm disponibilidade de nível sérico. Bem, dos que têm, 49% fazem vale. E o que chama a atenção, porque eu acho que se conversa uma coisa com a outra, é que as principais barreiras para não migrar de vale para área sobre a curva foi justamente a menor barreira internacional encontrada, falta de conhecimento e dificuldade de treinamento. Então, a gente está numa situação que às vezes não é tecnologia, que às vezes não é custo, a gente está bem antes disso. Nós da Infecto e o pessoal da farmácia clínica, a gente peca na nossa formação, a gente não estuda muito a cinética e dinâmica. Então, eu acho que vale a pena enfatizar isso daí, antes de entrar nas discussões exatamente das diferenças entre área sobre a curva e vale,
porque nós estamos em um cenário que está 30, 40 anos atrasado de conhecimento quando comparado com essa prática do survey deles. Bem, mas por que área sobre a curva? Bem, primeira coisa, quando foi feito então os estudos de farmacodinâmica, eles encontraram estudos em humanos, doentes, em UTIs, com Staphylococcus aureus, com MIC feita por microdiluição em caldo, que é diferente do e-teste, que é diferente do semiautomatizado, e eles encontraram que pacientes que não atingiam uma área sobre a curva dividido pela MIC acima de 350 a 400 tinham um pior prognóstico e uma maior falha microbiológica. Outros estudos vieram também com infecção de corrente sanguínea, também com MIC realizada por microdiluição em caldo, para Staphylococcus aureus. A mesma coisa, eu preciso de área sobre a curva. Perceba que até agora a gente não falou no vale. Todo o nosso alvo de farmacodinâmica é a área sobre a curva, a gente já chega lá. Mas só para trazer essa discussão, eles fizeram com bacteremia por enterococcus. E a gente sabe que as MICs de enterococcus são bem maiores, até 4, né? A gente considera sensível. Bem, e eles encontraram que a área sobre a curva dividido pela MIC, abaixo de 390, foi pior prognóstico, mas a gente tem que tomar cuidado. Foi feito com e-teste. E o e-teste não traduz a MIC em microdiluição em caldo. Se nós fizéssemos, por exemplo, o e-teste nos nossos MRSAs, só para a gente ter uma comparação, 90% deles seriam classificados como resistentes se o nosso cutoff fosse 1. Então, a gente tem que tomar cuidado. Portanto, quando o semi-automatizado vai te dar uma MIC de 2, desconfie. Provavelmente é uma MIC de 1 que o semi-automatizado ou o e-teste classificou errado. Bem, então a gente não pode considerar a área sobre a curva para enterococcus, apesar de ter esse trabalho, porque era e-teste. E aí eles fizeram in vitro, hollow fiber, e in vivo, em modelos de coelho, para Staphylococcus coagulase negativa. Bem, eles encontraram que uma área sobre a curva dividido pela MIC deveria ser 665. Isso, se a MIC fosse 2, eu precisaria de uma área sobre a curva de Vanco de 1.300. Tem como. Bem, e aí eles fizeram o modelo in vivo. E aqui eu nem falo que é um pecado capital, eu acho que é um pecado mortal. O William Hope é excelente, é um excelente pesquisador. Mas o problema é que ele correlacionou a área sobre a curva com queda do PCR do coelho. A gente não quer queda de PCR. A gente quer avaliar a mortalidade do paciente. Então, como que eu posso olhar e falar assim, olha, para Staphylococcus aureus eu preciso de uma área sobre a curva de 660 dividido pela MIC, se na verdade foi correlacionado com queda de PCR e, além disso, o R, se vocês verem ali, é moderado e fraco. É 0,42. Não está acima de 0,8 para uma correlação forte. Vamos continuar. Mas, para toxicidade, independente do patógeno, a gente vai precisar de uma área sobre a curva abaixo de 600. Quando a gente tem uma área sobre a curva acima de 670, acima de 600, e não está aqui, mas saiu há 2, 3 semanas um novo paper mostrando que nas primeiras 48 horas, se o paciente tiver uma área sobre a curva acima de 550, já aumenta o risco de insuficiência renal, cada vez mais estreito. Bem, então, efetividade entre 400 a 600 para Staphylococcus aureus, perfeito. Enterococcus, Staphylococcus coagulase negativa, a gente não entra nessa discussão, não temos esse dado. E para segurança do paciente relacionado à toxicidade, uma área sobre a curva menor que 600. E aí, eu acho que artigo bom é quando a gente vê que ele é citado em várias das aulas. E a Dani citou esse artigo também. E eles encontraram que um vale acima de 15 tem 26% de toxicidade. Um vale abaixo de 15 tem 11% de toxicidade. E o tempo para desenvolver a insuficiência renal é em torno de uns 4 a 5 dias, até o 15º dia. Então, esse é um estudo em que ele... muitas vezes a gente discutiu e pautou o guideline, por exemplo, antigo, de 2009, onde eles falavam assim, olha, nós, para monitorizarmos vancomicina, nós precisamos de um vale, um alvo entre 15 a 20, a depender do paciente, talvez até abaixo de 15, se ele não for crítico, não tiver uma doença mais crítica e assim por diante. E aí vem alguns resultados novos, que acho que a Dani já comentou, que a área sobre a curva, ela performa melhor
na cinética, obviamente, da droga, e ela prediz melhor a toxicidade da vanco de uma forma em que não só as meta-análises que a Dani mostrou, mas trago essa daqui e trago também o trial do Michael Neely, que é um americano da Califórnia, onde, apesar dessa taxa dele de insuficiência renal que vocês verem, se vocês perceberem, no segundo parágrafo, caiu de 8%, que era vale, para 2%, que é a área sobre a curva, apesar dessa já taxa baixa dele, eu queria chamar para o primeiro parágrafo a atenção, onde ele fala, olha, em 30% dos pacientes eles tinham área sobre a curva de 400, ou seja, estava terapêutica, mas o vale estava abaixo de 10. Opa! Né? Então, se o meu vale está abaixo de 10, mas se eu tenho uma área sobre a curva de 400, o que eu vou ajustar a dose? Eu não preciso, está perfeito, mantenha assim. E 70% dos pacientes tinham vale abaixo de 15 com área sobre a curva de 400. Então, aquela recomendação, onde era feito de vale, a gente já começa a entender que ela está furada. E aí tem mais revisões sistemáticas, comparando área sobre a curva dividido por vale, e eles, área sobre a curva versus vale, e eles conseguem avaliar que você consegue reduzir em torno de 50%, 60% de toxicidade renal se você migra do vale para a área sobre a curva. Por quê? Pelo que a gente viu no slide anterior. A gente não precisa de um vale tão alto para uma área sobre a curva terapêutica. E aí vem, então, um novo guideline, e ele não coloca, ele não fala assim, olha, vocês podem fazer vale, mas o ideal é fazer área sobre a curva. Não. Ele é meio taxativo e a gente se sente meio não representado pelas dificuldades que a gente tem de fazer isso no nosso país. Vale não é mais recomendado. Você tem que fazer área sobre a curva. E aí deu maior bafafá, várias cartas e assim por diante, porque não conversa com a nossa realidade, de alguma forma mesmo isso, né? Mas eu ainda não estou convencido que o vale, ele é diferente da área sobre a curva. Porque às vezes a gente é meio São Tomé, né? A gente precisa ver para crer. Essa é a tese do Diógenes, infectologista no AC Camargo, onde a gente ele avaliou 406 pacientes, tá? Desses 406 pacientes, 60 anos, uma mediana, um peso de 72 e um clearance de creatina de 84. Bem, quando nós fomos avaliar os vales desses pacientes, desses 406 pacientes, a mediana de vale para uma área sobre a curva de 450 foi 13. Os intervalos quartis, primeiro a terceiro, variaram de 11 até 15, ou seja, até 75 da curva estavam abaixo de 15, com uma área sobre a curva de 450. Muito similar ao que o Michael Neely achou no artigo dele previamente, que eu comentei com vocês. Mas o que mais impressiona, quando nós avaliamos o range, o vale mínimo para o vale máximo que o paciente teve para ter uma área sobre a curva entre 450, foi de 5 a 20. Como eu vou predizer que aquilo lá está tóxico ou não, se eu tenho um tamanho desse range, de 5 a 20, é muito diferente. Bem, só para desenhar um pouquinho mais, elucidar tudo isso, se nós pegarmos o guideline e ele falar de banco em bomba de infusão contínua, o platô que o paciente está fazendo, porque está numa bomba, certo? O alvo é 20 a 25 em uma infusão contínua. Bem, se a infusão contínua está num platô e você teve um nível sérico de 20, quanto que foi a área sobre a curva do paciente? Matemática básica. Lado vezes lado, você acha a área sobre a curva. Portanto, 24 horas que se passou do dia, vezes 20, que era o nível sérico, você tem uma área sobre a curva de 480, desculpa. De 25, que é o teto da toxicidade recomendada para nível sérico de vanco numa infusão contínua, 25 vezes 24 dá 600. Aí conversa o nível sérico com a área sobre a curva, certo? Mas como eu posso ignorar, se a gente avaliar a curva de cinética,
que uma droga que não está em infusão contínua faz, que faz o pico e depois faz o vale, como eu vou falar que é o mesmo vale similar, um vale de 20, por exemplo, que está na intersecção, 20, ele não vai ser tóxico para o paciente? Eu estou ignorando todo o pico que o paciente fez, toda a cinética da droga eu estou ignorando, porque não bate. Então, ficou claro essa correlação, fraca correlação? Bem, e aqui são exemplos do nosso dia a dia, do nosso protocolo de vanco. Então, paciente com área sobre a curva de 450 com vale de 15, certo? Um clearance ali estimado em 60, 59 e 60. Bem, um paciente com área sobre a curva de 450 com vale menor que 15, 11 a 13. Um paciente com área sobre a curva de 450 e com vale abaixo de 10. Ou seja, eu não tenho como predizer pelo vale. Eu preciso de alguma outra ferramenta que me faça o cálculo da área sobre a curva. E aí tem diversas ferramentas. Primeiro, cálculo farmacocinético monocompartimental. Depois, a gente pode ter o software bayesiano. Então, tem algumas ferramentas que nós temos disponíveis e que a gente pode tentar mudar a realidade de onde nós estamos. E aí a gente fez um estudo de custo-efetividade no AC, para ver se realmente essa mudança de vale para a área sobre a curva levou a uma economia. Porque, na verdade, quando a gente foi fazer essa mudança de protocolo no AC, a gente falou, olha, vai ter o custo do software, vai ter o custo de treinar a equipe, vai ter o custo de RH. Aí a gente olhou para a direção e falou assim, olha, mas dá um voto de confiança, dá um ano para nós. Se a gente não demonstrar custo-benefício, a gente para tudo, volta atrás e pronto. Bem, nós tínhamos de background vários artigos falando que nós iríamos encontrar. Durante, obviamente, do estudo, a gente ficou assim, será que vamos encontrar, será que não vamos encontrar? E aí, o que a gente acabou encontrando? A insuficiência renal caiu de 20% para 6%, uma redução de 60% a 70%. Cada episódio de insuficiência renal no AC, ele leva em torno de 10 dias a mais para o paciente ficar no hospital. Então, vamos fazer um cálculo rápido? Diária global, já que a gente lida com hospitais empacotados, diária global de UTI, $1.000. Ou seja, se o paciente ficar 10 dias a menos na UTI, $10.000 a menos, né? Na enfermaria, na unidade de internação, em torno de $350 o custo da diária global. Também economiza. Então, a gente economizou. Aqui não está a diferença de dias, eu não coloquei aqui a diferença de dias, mas nós tivemos uma diferença de 350 dias salvos por ano. Ou seja, os pacientes vão para casa mais cedo, porque não desenvolvem insuficiência renal. E aí nós também avaliamos a quantidade de níveis séricos solicitados pré-intervenção, e aí é importante eu ressaltar a limitação do estudo, porque foi um estudo pré-pós, não foi um estudo randomizado aberto, né? Então, no pré, nós tínhamos o nível sérico solicitado pelo médico assistente, e no pós-protocolo, nós tivemos uma equipe onde nós centralizamos o nível sérico, onde nós prescrevemos, onde nós ajustamos a prescrição da droga. Então, o oncologista hoje em dia prescreve a droga e ele não se preocupa com o ajuste. Ele sabe que a gente vai estar já em cima disso, pedindo o nível sérico e nós mesmos ajustando, tanto a equipe da farmácia quanto a equipe da Infecto. E aí nós reduzimos a solicitação de 5 vales, de 5 níveis séricos pré-intervenção para pós-intervenção, 2 níveis séricos. Então, além de diminuir custo com tempo de internação e insuficiência renal, a gente diminui o recurso laboratorial, que também é importante. E aqui, por último, a gente fez uma simulação. No artigo tem uma tabela, eu não trouxe porque ela ia ficar meio confusa aqui, ela tem uma tabela que a gente tem que ler com um pouco de paciência, mas a gente fez uma simulação de hospitais que variavam desde 150 pacientes por ano utilizando o Vanco, até 1.000 pacientes por ano utilizando o Vanco. Porque aí a gente consegue traduzir um pouquinho melhor, para quem quiser se comparar na realidade, até onde que eu posso ser custo efetivo. Então, o mínimo de um hospital, caso ele tenha 150 pacientes por ano utilizando o Vanco, ele vai economizar, quando migrar
de vale para a área sobre a curva, $70 mil por ano. Tá? Agora, se você tiver um centro terciário de referência, complexo, 1.000 pacientes por ano utilizando o banco, você pode bater até $1 milhão por ano economizados para a diretoria. Acho muito difícil algum diretor não gostar desse dado. Bem, conclusões. Efetividade da Vanco. Não se preocupem, a efetividade vai ser igual. A gente não vai ter uma maior mortalidade por fazer vale, certo? Agora, o vale não é correlacionado com a área sobre a curva. E a área sobre a curva, ela é correlacionada com toxicidade. E aí, quando eu migro para a área sobre a curva, a minha toxicidade cai de 20 a 25 para 6%. E a redução de toxicidade leva a custo-benefício. Algumas ferramentas, caso não tenham migrado para a área sobre a curva, Clinical, que é uma delas, gratuito. Estou vendo que algumas pessoas estão batendo foto, vou esperar. Essas daqui, Dose.me, InsideRx e PrecisePK, são softwares bayesianos pagos. TDMX é um software bayesiano do Sebastian Wittcher, que ele é um professor de farmacologia clínica de Hamburgo, excelente, tem modelo de Vanco, de Mero, de Tazo, de aminoglicosídeos, muito bom, gratuito. Tá? E aqui eu queria fazer um convite para quem gosta do tema. A gente tem grupo de estudo de PKPD no SCIMIT e a gente tem grupo de estudo de PKPD na Sociedade Internacional de Toxicologia Clínica. Se nós sabemos que a maior dificuldade que nós temos hoje em dia é falta de conhecimento e dificuldade de treinamento, é onde a gente mais precisa investir. Então, qualquer pessoa que se interesse por esse tema, mande mensagem, mande um e-mail para os nossos grupos de estudos. Acho muito importante a gente, inclusive fica talvez uma até provocação para as nossas sociedades da SBI, junto com a SBRAF, fazerem alguns grupos de estudos de cinética e dinâmica, porque enquanto a gente não estimular o conhecimento, cada vez mais difícil fica a gente mudar a nossa prática clínica. Muito obrigado.